Fala, Crias! Bom dia! Sou o Gajo do Apocalipse. Fala, crias, seus lindos! Barbudinho da Vila na área. Bom dia. Rumo à rodada 17. Para a gente começar aí o nosso vídeo dessa rodada, o Gajo vai estar nos passando aí a pontuação da rodada passada, que os crias foram bem, né? Ficou dentro de uma média, não foi o esperado, mas numa rodada que todos não foram tão bem assim, né? Até que a gente fez uma pontuação boa. Aceitável. Né? Aceitável. É. Vamos lá, Aqui. Mostra pra gente aí, por favor. Então vamos lá, galera. Olha só. Infelizmente, a gente teve algumas alterações de última da hora que acabaram culminando, talvez, porque a gente tenha um pouquinho menos de pontos. Tá? Mas nas dicas que nós demos, como o Barbudinho já vai falar em seguida, a gente falou de várias dicas que não são aquelas conceituadas, tá? Ou seja, para quem queria fazer uma mudança de não pegar aqueles jogadores tão badalados, poderia ter se dado bastante bem. Então vamos lá, a nossa pontuação ela foi 51,87, a média dos cartoleiros ficou em 48,10, uma rodada realmente que o pessoal ficou bem abaixo. E a gente acabou perdendo um pouquinho ali de patrimônio, 1,25, e estamos agora com 156. Tá certo? Vamos lá, vamos falar aí, Bordinho, dos jogadores. Lembrando que a gente, mais uma vez, como de costume, agradecer a parceria aí com o Futiponte Brasil, né? Que quase que instantaneamente aconteceu os gols. Vá lá no nosso Instagram, né? Crias do Cartola 2023, que estarão lá os gols e as assistências de todos os jogos, né? Sem mais delongas, para a gente começar aí o nosso vídeo, vamos falar da rodada 16, da rodada passada. Apesar da nossa pontuação razoável, a gente deu diversas dicas, estatisticamente falando, que deram muito bom. Quem foi nas dicas realmente imitou. Como a gente tem seguidor aí que já mandou mensagem para a gente, que escalou a defesa do Bahia e ganhou a liga, o goleiro goleiro do Curitiba. Ninguém falou, mas a gente falou. Era a melhor opção, estatisticamente falando, né? Ele fez 9 pontos, o Gabriel. Os laterais do Bahia, os 3 laterais, fizeram uma pontuação excelente, 6,7, 10,40 e 8,20. Zagueiros do Corinthians, zagueiros do próprio Bahia, acima de 5. Meias do Curitiba, né? Matheus Bianchi fez 8,5. Meias do Atlético Paranaense, Christian e Vitor Bueno, 9,3 e 8,50. Meias do Palmeiras, Rafael Veiga, 10,90. Richard Rives, 13,70. Né? Ataque do Coritiba, também só a gente falou. Robson, 8,80. Diogo Oliveira, 7,40. Sem contar os mais badalados, que são carta marcada, como o Tiquinho, o Vitor Roque, entre outros, que a gente não vai nem citar agora. O Marlon ficou na média de sempre, então isso a gente não precisa nem estar falando. Agora a gente vai falar dos principais jogos da rodada. Mas antes de você falar, lembrando que agora nós estamos com mais informações aqui, e mostrando para vocês aqui todas as informações que a gente está pegando aqui pelo Catimba States. Tá legal, galera? Exatamente. Vamos lá. O primeiro jogo que a gente vai estar passando é o jogo do Fluminense. Fluminense e Santos, tá? Se você pegar aqui os últimos 5 jogos, o Fluminense ganhou 3 e empatou 2 em casa, né? E tomou gol em apenas 3 jogos, tá certo? Enquanto o Santos, fora de casa, ele perdeu 3 jogos, ganhou 1 e empatou 1. Ele fez gol em apenas 2 jogos, tá?
Portuga, fala aí os principais, o confronto histórico dessa... O confronto histórico, então, entre Fluminense e Santos, os últimos 5 jogos deles são 2 vitórias para o Fluminense, 2 empates e 1 vitória para o Santos, sendo que o Fluminense manteve 2 SGs e o Santos também manteve 2 SGs. Tá certo? Passa ao próximo. O próximo jogo é Botafogo e Coritiba. Tá? Em casa, o Botafogo, nos últimos 5 jogos, ganhou todos e não sofreu nenhum gol. Enquanto o Coritiba, fora de casa, ele venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Ele só não fez gol em um jogo. Tá? Confronto histórico, Portugal. Vamos lá. O confronto histórico de Botafogo-Coritiba são 2 vitórias para o Botafogo e 3 empates, sendo que o Botafogo teve 4 SGs, 4, e o Coritiba teve 2 SGs pelos empates. 2-0-0. Terceiro jogo que a gente vai estar passando para vocês, que a gente selecionou, é Corinthians e Vasco. Os últimos 5 jogos em casa, o Corinthians ele venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Ele tomou gol em 3 partidas. Tá? Enquanto o Vasco, fora de casa, ele perdeu 4 e empatou 1, onde ele fez gol em apenas 2 partidas. Tá certo? Confronto histórico. Então, confronto histórico são 4 vitórias para o Corinthians e 1 empate, sendo que o Corinthians tem 5 SGs e o Vasco tem 1 SG. Beleza. Então, esses aí são os principais jogos que a gente precisa ficar de olho na rodada. Tá? Vamos começar com a rodada 17, falando dos goleiros. Vamos lá. A gente vai considerar os jogos considerando o mando atual, tá? Casa fora. Vamos pegar as últimas três rodadas, considerando o mando. Né? No caso aqui, o Fluminense, por exemplo, considerando as 3 últimas partidas dentro, e o Santos considerando as 3 últimas partidas fora. Né? Para a posição de goleiro, a gente vai utilizar o critério de defesas. Tá? Como a gente pode ver aí no gráfico, o time que mais cede defesa para o goleiro adversário é o Fluminense. Né? Portanto, aí, considerando a estatística de defesa, o João Paulo do Santos é a melhor opção, seguido do Rafael Cabral, que o Atlético... Desculpa. Seguido do Lucas Perry. Isso. Seguido do Lucas Perry, porque o Coritiba, ele cede, nos últimos 3 partidas fora de casa, ele cedeu 18 defesa para o goleiro adversário. Tá? E em terceiro, o goleiro do Cruzeiro, o Rafael Cabral, nas últimas 3 partidas dentro de casa, o Atlético Paranaense cedeu 15 defesas. Lembrando que, além desse cedimento, o Botafogo ainda conta com... As conquistadas do Botafogo também tem um número bem alto, razoável. 12, né? 12, Ele conquistou 12. Quem quiser arriscar, precisa... a última rodada do mês, né? Precisa ganhar o mês, quer diferenciar, o goleiro do Flamengo pode ser uma boa pedida, tá? Tem algo a acrescentar dos goleiros, o Portuga? Não, é isso aí. Eu acho que tem que ser levado em consideração realmente aqui também, talvez, o confronto, né? O confronto acho que é algo importante para você decidir aqui o goleiro que você vai colocar e de acordo com os números, é aquela situação. Acho que não tem como não botar o que a gente vai colocar, né? Mas bota aí o SG só para a gente também ter esse parâmetro, por favor. Na verdade, eu vou considerar que é a média total.
Pode falar, Portugal. Tá na tela aí Então você vê aqui que o Botafogo, olha o Curitiba cede no caso, né? 6,83 e aquilo que o Botafogo tem conquistado, que é de 11. Então, quer dizer, a gente tem aqui um grande número favorável realmente ao Lucas Perry, que vai ser o nosso goleiro, tá? Tem outros aí que realmente também estão com uma média boa, mas a gente realmente irá apostar no Lucas Perry, principalmente você pode também ver pelo por essa confronto. pontuação aí que o Inter pela média, que considera também o SG, o Inter é o que mais cede nos últimos 3 jogos, considerando o Mano. 8,75. Né? Tem o Vasco, que tem dá o Vasco também. uma grande... Vasco é maior. Oi? Tem o Vasco também. O Vasco, depois o Sim, Inter, no caso. O Vasco e o Inter. Né? Então, assim, 2 times que cedem bastante, inclusive o SG. Né? Então, assim, o goleiro do Cuiabá e o goleiro do Corinthians se fazem importantes também. Porém, a gente torna a falar, isso é uma escolha. Né? Quem quer diferenciar pode utilizar desse dado. Nós, particularmente, optamos por fugir desses 2 confrontos. Né? Mas os números estão aí e vocês podem decidir de acordo com o que vocês acham conveniente. Dito isto, Gajo, qual é a nossa opção de goleiro para a rodada? E por que escolhemos esse goleiro? Então, como eu já adiantei, né, vai ser o Lucas Perry, porque realmente o confronto é muito favorável. Só está me fazendo aqui um refresh. Bota o campinho aí, Gajo. Então, estou vendo se eu paguei a internet, e aí se vai entrar aqui, deixa eu ver, peraí. A internet está demorando. Não, mas tudo bem. Então, nosso goleiro é o Lucas Perry. Por essa razão, além dele estar entre os 3 primeiros no quesito cedimento do adversário, ele tem um confronto maravilhoso e tem uma média excelente também. Botafogo não toma gol nos últimos 6, 7 jogos aí em casa. E só para mostrar aqui, aqui os números dele, só para ter um pouquinho de noção, olha só. 5, 8, 13, 10, 9, 9,50. Ele só foi mal realmente no último jogo, foi mal. Levou 2 gols, né? E o Santos não fez mais chute, então realmente ele acabou sendo prejudicado com isso. Tem uma média como mandante de 7,63. Então é isso aí. Ele será o nosso goleiro e o reserva será o Bento. Tá bom? Legal. Vamos agora passar para os nossos laterais. Isso. Laterais, a gente vai considerar desarme para ser o nosso fiel da balança aí. Né? A gente pode ver aí que no quesito desarme, o Coritiba é o que mais cede para laterais. Cedeu 15 desarmes nos últimos 15 jogos fora de casa. Né? Seguido do Fluminense, né? Do Bahia, do São Paulo e do Goiás. Tá? O Vasco também cede bastante, né? Mas com esse gráfico aqui, a gente consegue perceber que os principais nomes da rodada são laterais do Botafogo e do Santos. Do Santos, né? E os laterais do Bahia também. Né? Só que os laterais do Bahia estão bem valorizados. Lembrando que o São Paulo está arriscado aí vir com o time reserva. Né? Inclusive, o ataque todo virar reserva. A gente não sabe ainda se o Léo Pelé vai jogar. Enfim, o Bahia está numa ascensão aí. É um bom nome para quem quer. São bons nomes para quem quer diferenciar. Outro detalhe é o seguinte: a gente percebe com relação ao Marlon
que o Atlético Paranaense não cede muito. Cede apenas 6. Nos últimos três jogos, cedeu apenas 3. Porém, o Marlon é o Marlon, né? Então, vamos lá. Ô Gajo, você quer... vamos no quesito assistência, para a gente ver como é que tá? Sim, bota aí, por favor. Ó, no quesito assistência, é a mesma coisa. O Botafogo também, ó. Nos últimos 3 jogos, o Curitiba cedeu 2 assistências para os laterais e o Bahia também cedeu 2 assistências para os laterais, ó. Então, aí, ó. Muito bom. Laterais do Botafogo como barbada para essa rodada, hein? Gajo, dito isto, fale sobre os nossos laterais e por que da escolha. Vamos lá, deixa eu botar aqui. Eu vou deixar na tela aqui a média. Enquanto o Gajo explica o motivo da nossa escolha, vocês podem analisar a média aí, que aí considera também o saldo, tá? Vamos só botar aqui já o goleiro. E vamos lá, os laterais. Vamos lá, os laterais que a gente escolheu, como não poderia ficar de fora, a gente escolheu aqui o monstro do Cartola, que é o Marlon, né, que está com uma média como mandante, como visitante, né, desculpa, até bem maior que mandante, 12,42, uma média muito alta. Realmente tá olha a fase do homem, 71 desarmes em... Cadê os jogos? Não está aparecendo aqui. 15 jogos. Então, quer dizer, o Marlon está no nosso time. E o outro, como o Barbudinho comentou, não tem como deixar o homem também de fora, que também está muito bem, que vai ser o de Plácido, tá? Aqui, ó. Tem uma média como mandante de 9,93. 36 desarmes, 3 assistências. Enfim, é só olhar aqui as notas dele, ó, muito boas. Então, a gente está colocando aqui esses 2 jogadores e tendo em consideração também que o de Plácido precisa de muito pouco para valorizar, 1,41, tá? Apesar dele ser um lateral assim um pouco valioso, mas tem maiores, ele está valendo 10,53, e o próprio Marlon, que eu até esqueci de mencionar, ele precisa de pouco também para valorizar, 3,01. Ele só é muito caro porque realmente está sendo muito regular. Então, esses aqui serão os nossos laterais. Eu vou colocar aqui o nosso lateral reserva já, que será o do Botafogo também, o Marçal, tá bom? Para alguma eventualidade. O jogo do Botafogo é só no domingo, tá bom? Mas os outros jogos que vão acontecer no sábado, às 16 horas, tá? Então dá para a gente pegar ali 3 jogos, que é muito importante isso. A gente realmente vê os jogadores que irão jogar desses confrontos, tá certo? Deixa eu botar aqui só rapidinho. Ô, Gajo, fala. A gente colocou aí os laterais do Grêmio como boas opções também, né? Mas a gente gostaria de enfatizar, caso jogue e o Grêmio venha com titular, o Reinaldo, para quem quer diferenciar, é um ótimo nome, tá? Ele vem jogando de ala, vem participando muito do ataque, diferentemente como ele jogava no São Paulo, ele tem feito muitos desarmes, né? Então, assim, tá valendo muito a pena para essa rodada também. Não é a principal rodada porque Marlon é unanimidade e laterais do Botafogo, pelos números e pelo confronto, acabam sendo os nomes da rodada. Mas para quem quer diferenciar, se você precisa chegar no seu adversário, precisa de muito, muito ponto, você vai ter que botar diferente, porque eles vão vir com esses nomes. Ou com os 2 laterais do Botafogo, ou com o Marlon em um lateral. Os nomes vão ser esses para a rodada. O pessoal vai naqueles que dão mais tranquilidade, né? Normalmente.
Aqui, mas o que eu estava falando então, os jogos que vão abrir a rodada será Fluminense e Santos, Inter, Cuiabá e Atlético Paranaense e Cruzeiro. Então, de olho aí sempre nos atletas que se vão colocar desses times, para ver se realmente eles vão jogar. Vai ser importante para não ter aquele problema de jogador não jogar e ter que usar o banco, tá bom, galera? Então vamos lá, Barbudinho, passa aí. Beleza, vamos passar para os zagueiros agora. Nos zagueiros, a gente vai considerar o quesito desarme também. Gente, eu vou explicar para vocês por que a gente sempre, laterais e zagueiros, a gente parte da métrica do desarme. Por quê? Porque se a gente considerar apenas o confronto, sem considerar a estatística de desarme, se esse time toma gol, a gente zera ou negativa. Quando a gente faz a escolha baseada no jogador que é muito bom no desarme, contra um time que cede muito desarme, se esse time tomar gol, você já vai pontuar pelo menos 2, 3, 4 pontos. Né? E se não tomar gol, você vai imitar no zagueiro, o que faz muita diferença no game. Você considerando isso aí nas 38 rodadas, no final do ano, essa pontuação vai fazer muita diferença no teu game. Tá? Mas vamos lá. Se a gente for considerar o quesito desarme, a principal opção aí são os zagueiros do Flamengo, tá? Lembrando que eu não estou considerando confronto, estou considerando desarme. O Galo, nos últimos 3 jogos em casa, ele cedeu 16 desarmes para zagueiros, tá? Seguido do zagueiro do Cruzeiro. O Atlético Paranaense, nos últimos 3 jogos, cedeu 10 desarmes para zagueiros, né? E, por fim, os zagueiros do Botafogo. Pasme, Botafogo de novo. Nos últimos 3 jogos fora de casa, o Coritiba cedeu 11 desarmes para zagueiros, né? Eu vou colocar um outro quesito aqui, que é o quesito gols. A gente vê que não tem, os números não são bons, né? Nos últimos 3 jogos. Finalização defendida. Olha aqui o zagueiro do Flamengo de novo. O Galo cedeu 4 nos últimos 3 jogos. 4. E o Curitiba cedeu 1. Né? Então, mais uma vez aí, zaga do Botafogo e do Flamengo. Finalização para fora. Mais uma vez, zaga do Flamengo. O Galo cedeu 2 para fora. E o Coritiba cedeu 1. Então, assim, por esses números, a zaga de Flamengo, Botafogo e Cruzeiro são as melhores. Né? Aí você agrega isso ao confronto, faz com que a zaga do Botafogo seja a melhor opção também da rodada. Gágio, fala os nossos nomes e explica o porquê dos nomes e explica o porquê também das ausências, né? Por que a gente não colocou um determinado zagueiro aí? Então, peraí, deixa eu entrar aqui na tela. Então, a gente está colocando aqui, como já foi mencionado, a zaga do Botafogo para essa rodada favorita, né? Demais, por tudo. Então, a gente vai no Vitor Cuesta, que realmente deve estar entre os mais escalados, né? Com certeza. Ele vem fazendo boas pontuações, aqui para ter uma referência. Ele que está voltando, né, ao seu auge do Cartola, já que fazia tanto no Internacional. Então a gente está colocando ele aqui. Ele está valendo 10,62 cartoletas e para valorizar precisa de 3,41. Ele no quesito de finalização, né, ele é muito importante. Ele sobe muito na área e nas bolas paradas também. Então ele pode ser um diferencial até para um gol, ou talvez até uma assistência, que ele também não é anormal ele, no caso, fazer. Então, o outro zagueiro que a gente colocou aqui, até por, no caso, falta de cartoletas, tá? Foi o nosso primeiro ponto, será o Mercado, tá bom? Ele está valendo 6,47 e o mini privilegiado é 4,37. Apesar do Cuiabá ele conseguir fazer tá fazendo bons resultados, né, fora, a gente está acreditando que eles possam conquistar aqui um possível SG,
e o mercado ele tem pontuado bem, tá, nos últimos jogos. Tá aqui as pontuações dele, tá bom? A média dele comandante é de 6,25, e então a gente está acreditando que ele possa realmente pontuar. A gente não, por aquilo que o Barbudinho falou, né, no caso, a gente não vai poder botar o Léo Pereira por falta de cartoletas, mas ele era uma das nossas hipóteses, tá bem? A gente pensou nele aqui, aqui ele é a pontuação dele, ele seria uma das hipóteses, mas a gente não tem cartoleta suficiente, por tudo aquilo que ele falou, que o Galo cede, né, e que o Flamengo conquista. Mas, enfim, ele não poderá ficar no nosso time por causa disso. Então, a gente, por já, serão esses aí os nossos zagueiros para essa rodada, tá certo? O Gajo, importante você frisar também a questão do mercado, é que a gente escolheu eles estritamente por questão de cartoleta mesmo. Então, porque qual o critério que a gente utilizou? Como não tinha outros nomes estatisticamente tão bons, a gente utilizou o critério do que a gente acha que pode ter um ACG, né? Sim. Então, assim, é mais sentimento nosso do que estatisticamente falando. Resumindo, a gente escolheu ele pela nossa lógica pessoal, não pela lógica de estatística. Entendeu? Só para você ficar bem claro essa nossa escolha aí do mercado. Não seria a nossa principal escolha, mas devido ao confronto, a gente acredita que possa sair um saldo de gol aí do Inter. Tá? E a gente não botou o segundo zagueiro do Botafogo, porque a gente não gostaria de ter a zaga completamente fechada do Botafogo. Né? Porque apesar de ser franca favorita, se toma gol, afunda o nosso time. Né? Mas, ele estará no nosso banco, tá aqui, tá? O Felipe Sampaio, ele está no nosso banco para qualquer eventualidade. A princípio, assim, o Inter começa jogando, então a gente vai saber se o mercado vai jogar ou não. Então, a princípio, não terá esse problema. Mas se ocorrer alguma coisa com o Vitor Cuesta, o Sampaio com certeza irá jogar. Então, ele está aí. Vamos lá para os meias? Vamos para os meias. Espera aí. Vamos lá. Meias. Vamos lá. Meias, a gente já começa a modificar o nosso critério. Né? A gente já começa a visualizar a média. Né? E pela média, nos últimos 3 jogos, né, o time que mais cede aí é o Santos. Aí surge o Fluminense como uma excelente opção para a meia. Tá? Depois, o Coritiba. Coritiba, seguido, 5-23. Seguido do Bragantino, que cede muito também. Então, aí, Fluminense, meias do Fluminense, do Botafogo e do Fortaleza surgem aí com muita força. Tá? Vamos falar de mais alguns critérios. O Gajo vai falar aí da questão gol e assistência, né? Cedimento para meias. Isso. Que, no caso, são fatores predominantes, né, para o jogo. Então, a gente coloca aqui eles, que eu acho que será um critério bem interessante para diferenciar de tudo que a gente coloca aí, né? E para o pessoal realmente ter esses números, que são importantes. Aqui, o time que mais cede gols para meias é o Coritiba. Então, você bota em consideração que os meias do Botafogo serão bons jogadores. O Bahia aparece aqui em segundo lugar, só que o São Paulo ele está com o problema, né? A gente não sabe quem irá jogar, né? Está com a questão de reservas. Então a gente não sabe. Um Rodrigo Nestor, por exemplo, um Alisson, não sabemos, né, exatamente. Aí depois aparece aqui um monte deles. Teve o Flamengo aqui. Não, conquistado, né? Mentira, desculpa. Conquistado. Se a gente levar também em consideração que o conquistado, o Fluminense também aqui, ó, aparece com 2, o Atlético Paranaense com 2, Fortaleza com 2 e o Flamengo com 3, tá bom? Mas os que cedem realmente é Curitiba, Bahia, os que cedem mais. Tá legal, galera? Os gols. Agora vamos passar para as assistências. Então vamos lá.
Os que cedem mais assistências são o Santos, tá bom? Que cedeu 4 disparado, tá? O maior nos últimos 3 jogos, lembrando, tá? A métrica é dos últimos 3 jogos. Depois aparece Curitiba, aparece Vasco, aparece Bragantino, Corinthians, Goiás, Galo, Fortaleza e América, todos com 1. Se a gente passar para os que foram conquistados, o Botafogo aparece com 2, São Paulo aparece com 2, o Flamengo aparece com 3. Então, quer dizer, é para se ter em consideração realmente esses números aí, tá legal? Só ratifica, Dário, que meias do Botafogo e Fluminense são os melhores. Sim, com certeza. Com certeza. Vou passar aqui agora para finalização defendida. Continua ratificando meias do Fluminense e Botafogo, que apesar de nesse quesito aí, finalização defendida, não estarem lá em cima nos últimos 3 jogos, eles também têm scouts consideráveis, né? Aqui a gente chama atenção para os meias do São Paulo, que a gente não sabe quem vai jogar, ataque, reserva, então assim, não vejo como tão confiáveis assim. Assim como os meias do Cuiabá e Cruzeiro, que eu também não considero tão confiáveis, apesar do cedimento de Inter e Atlético Paranaense, tá? Finalização para fora. A gente volta ao meio-campo do Fluminense e Botafogo. Ó, continua com grandes scouts. E, nesse quesito, a gente vê que o Palmeiras cede bastante. Pô, disparado, né? Tá? Aí você tem que ter culhão de colocar meias do América Mineiro. Né? Mas os números dizem que pode dar certo. Né? Se você considerar, você que está pensando em colocar meias do Palmeiras e do Flamengo, o Galo até cede para meias do Flamengo, mas o América não cede nada para meias do Palmeiras. Vou até voltar no defendido aqui. Ó, o Galo já não cede nada para o Flamengo, o América não cede nada para o Palmeiras. No critério que o Gajo falou aí de assistência, só cada um cedeu 1. E nos gols, Galo não cede nada e a América não cede nada. Ou seja, Arrascaeta e Rafael Veiga, eles podem ser escalados, mas pelo nome deles. Não aí. Pelo cedimento do time adversário. Tá? Para finalizar o meia, vou colocar aqui um quesito extra aí, que são os desarmes. Tá? A gente pode ver aqui pelo quesito desarme, que olha o Botafogo. Mais uma vez, o Coritiba cede demais. Até desarme ele cede. E o Santos também cede. Né, até o Botafogo cede mais, até no caso do Coritiba. Olha só, repara só. Ó, vamos lá. Ó, meias do Galo até cede. Mas o do América aqui não cede nada para o Palmeiras. Entendeu? Isso aí a gente está só ratificando que os meias de Fluminense e Botafogo são as melhores opções da rodada. Tá? São Paulo também, mas tem que ter coragem, porque o time é totalmente reserva, a gente não sabe quem vai jogar exatamente. E com relação ao meio-campo do Corinthians, me parece que o Renato Augusto está lá entre os mais escalados. O Vasco não cede, não. Ó. Desarme só cedeu 3. Gol, o Vasco, para meia, não cedeu nada. Assistência, o Vasco só cedeu 1. Finalização defendida, o Vasco só cedeu 1. E finalização, o Vasco só cedeu 1. Ou seja, meias do Corinthians, não sei se é uma boa, não. Tá? Dito isto, o nosso português mais bonito do Brasil vai estar dissertando aí sobre as nossas escolhas e o porquê delas. Então, vamos lá. Passar aqui para nossa seleção do Crias do Cartola e vamos colocar aqui as nossas opções, tá? Então, em virtude de tudo aquilo que a gente falou, né? A gente está colocando aqui um jogador aqui do Fluminense, que é o Arias, tá certo? Está valendo 9,43, o mínimo para ele valorizar é de 3,55. Aqui um pouquinho dos números dele. Nos últimos jogos começou a pontuar mais, tá? Não está
aparecendo aqui agora. Está aqui 6,90 e 5 pontos. Tem tudo para se dar bem, né? Num jogo que realmente, nesse quesito, como a gente falou, o Fluminense tem tudo para pontuar bem nesse setor do campo. Então, outra opção que a gente está colocando aqui será o Vitor Bueno, tá bom? Do Atlético Paranaense. Aqui pelos jogos, ó, as pontuações dele. 80, 11,70, 3,70, 9,70. Vem bem agora, né? Ele está valendo 8,48 e o mínimo para ele valorizar é 6,07. Tá bom, então estamos aqui com esse. E a nossa última opção, a gente está colocando. Ô, Gajo, você quer abrir uma opção, uma observação sobre o Vitor Bueno? Que é o porquê da gente ter escolhido ele? A gente escolheu o Vitor Bueno não pelo cedimento do adversário, e sim pela competência do Atlético Paranaense nos arremates. Se você pode perceber que, apesar do Cruzeiro não ceder tanto, o Atlético Paranaense é o time que mais chuta a finalização para fora, 19 nas últimas 3 partidas, defendida, 7, também é a maior de todas, gols, 2, também é o maior de todos, assistência que não tem nenhuma, mas os outros também não tem tantas, né? Desarmes, 20 conquistados. Então, assim, o Atlético Paranaense está muito bom em termos de conquista em casa. Então, mesmo o outro time não cedendo tanto, a gente optou por ele, até para ser um diferencial no nosso time, porque ninguém vai estar visando o Atlético Paranaense nessa rodada. Pode seguir, Gaio. Tudo vale, né? Tudo vale para a gente poder fazer aí a métrica, né? E a gente usou esses pontos aí que você referenciou. Então, o nosso último elemento do meio-campo, a gente vai colocar um jogador que está em dúvida no momento, que é o Eduardo. Por tudo que foi falado, né? Que o meio-campo do Botafogo é uma boa hipótese para essa rodada, tá? Ele no último jogo ele não jogou, ele teve um problema no tímpano, que eu até fui pesquisar o porquê dele não ter jogado. E a gente, assim, vamos ver se ele vai estar apto, né? No sábado a gente vai confirmar isso e qualquer coisa a gente irá fazer essa alteração. Mas, a princípio, a gente acredita que ele irá jogar. Por tudo que ele tem feito, pelo que o Botafogo pode fazer, e realmente ele pode fazer uma boa pontuação. A média dele como mandante é de 6,30, tá certo? Ele estava no 14,14 e ele precisa de 8,5 para valorizar, já que ele vinha de boas pontuações antes desse jogo que ele não fez, tá certo? E o reserva que a gente está colocando aqui vai ser o Vila Sante. Vila Sante, cadê ele? Aqui, Vila Sante. Ele será o nosso reserva para o meio, tá certo? Em virtude também de tudo que foi falado aí anteriormente. Tá bom? Vamos passar então para os nossos atacantes? Vamos lá. Vamos lá. Considerando os nossos atacantes, média, nos últimos 3 jogos, considerando mando de campo, a gente pode ver aí que a melhor opção no quesito média é o ataque do Corinthians. O Vasco cedeu aí 8,23 em média nos últimos 3 jogos. Seguido do ataque do Palmeiras. Que aqui, ó, o América cede 7,07, cedeu, né, nos últimos 3 jogos em casa, né? Em terceiro, o ataque do Fluminense. O Santos cedeu aí 6,84 de média nos últimos 3 jogos fora de casa. Porém, a gente, analisando a média, né? Porém, antes de a gente começar os demais critérios, a gente vai começar a separar as melhores opções. Vamos no quesito gols.
olha quantos gols o Santos cedeu Muito gol. para atacantes Muitos nos gols, últimos 3 jogos fora de casa. Muitos gols. É disparado maior. Disparado maior. Depois vem o Bahia com 3, Galo com 3, depois Curitiba, Vasco, Flamengo, Fortaleza, América Mineiro com 2. Mas realmente o Santos é muito grande a discrepância. Olha, eu vou botar uma observação aqui, ó. Presta atenção no cedimento do Flamengo, tá, pessoal? O Hulk não é um cara que não está sendo muito falado, mas olha aqui, ó. Gols cedido. O Flamengo cedeu 2 nos últimos. Vou colocar assistência aqui. Ó, o Flamengo cedeu mais 1. Tá vendo? O Flamengo cedeu mais 1. E olha aqui, ó, Coritiba e Santos. Ó, a gente não vai citar muito São Paulo, apesar de que São Paulo ser uma excelente opção para essa rodada. Porém, o ataque é todo reserva. Então, tome cuidado com São Paulo. Apesar de estatisticamente perfeito, a gente não vai nem estar mensurando aqui, porque a gente não vai colocar, e por ser um ataque reserva, mas estatisticamente, você pode ver aí que é excelente. Tá? Vamos lá. Finalização defendida. Ó, mais uma vez, ó. Bahia, 11 cedimentos para ataque de São Paulo. E aí vem Botafogo e Fluminense, cedimento de Santos e Coritiba. E olha o Flamengo cedendo aqui, ó, 5. Cedendo. O Barbudinho, se o Caleri tivesse, eu acho que seria inquestionável. Estaria no nosso time, com certeza. Inquestionável que seria. Estaria no nosso time. O próprio Luciano, se ele fosse jogar... É uma boa hipótese também. Finalização para fora. Olha o Flamengo sendo o time que mais cede. Reparem, mais uma vez, Curitiba e Santos. Cedendo muito para Botafogo e Fluminense. Vamos lá. Eu vou colocar aqui um critério extra aqui. Faltas sofridas, tá? Os atacantes. Olha aqui. Só para poder falar também do Flamengo. O Flamengo cede muita falta para atacante. E o Hulk é um cara que protege muita bola, sofre muita falta. Aqui, ó. Muita falta. 15. Exatamente. Flamengo cede. Mais um scout aí para somar. E aí a gente volta para Botafogo e Fluminense. 14 e 11. São Paulo também. Né? A gente vai... Eu vou colocar um comentário especial aqui sobre o Vitor Roque. O Cruzeiro não cede tanta falta, tá? Ele cede chute para de fora da área. Tá na média também do chute de defesa, finalização defendida. Trave, nada. Gols, não cede nada. E assistência, não cede nada. Né? Por que eu estou enfatizando o Vitor Roque? O Gajo vai explicar aí, nas nossas escolhas, né, o porquê da gente estar escalando, já estou até adiantando, o Vitor Roque no nosso time, apesar dos scouts não estarem tão bons assim para cedimento ao ataque do Atlético Paranaense. Vai lá, Galo, o Gajo. Explica aí. Então, vamos lá. Deixa eu só botar aqui. Então, como você já falou, vou já colocar logo ele como primeiro. Então, o Vitor Roque, a gente está levando em consideração também o momento dele. Ele está no momento que tudo que ele faz dá certo. Então, e realmente ele joga muita bola, esse garoto. Então, a gente olha as médias dele nos últimos jogos, desde a rodada 8, tá? Olha só, 12, 13, 12, 12, 10, 10. O cara tá tão bem que até contra a defesa do Vasco, que é fabulosa, ele fez gol. Não, ele não fez gol, ele deu uma assistência, na verdade. Mas
a assistência que ele deu, até o passe não seria para o jogador que ele fez, e deu certo. Foi para o outro então, e ele conseguiu fazer. Pra tu Então, ver como é que o cara tá bem. A defesa excepcional do Vasco e a pontuação que ele fez. Conseguiu aí, realmente, pontuar muito bem. Fica brincando, mas tudo bem. Vamos lá. Ele foi bem, cara, com mais uma boa média. E a média dele como mandante é de 9,51, uma média muito alta. Tá? Então, isso tem que ser levado em consideração. Ele está valendo 13,65 cartoletas e ele precisa para valorizar 7,26, tá certo? Vamos lá. O outro elemento que a gente está colocando será o Cano, por tudo que foi mencionado em relação a sedimento do Santos. Então, a gente está acreditando, apesar do Fluminense não está jogando aquele futebol todo, mas a gente acredita que contra o Santos, que está meio para não falar muito irregular, a gente acredita que realmente o Cano possa fazer diferença e fazer gols. Tá? Ele está valendo 13,88 e precisa de pouco para valorizar, né? Até por causa disso que eu acabei de falar, não está tão bem. 1,86, tá bom? As médias estão muito irregulares também do Cano esse ano, não está conseguindo fazer o que ele fazia, mas isso é um jogo bom para ele. Tá certo? Então, como é um jogo bom para os meios do Fluminense, para o ataque também será. Então, pode ser que um ajude o outro. Tá certo? E o nosso último elemento aqui do nosso ataque não podia ficar de fora da nossa seleção. Será o Tiquinho Soares, que está também outro iluminado, né, jogando muito. Olhem só aqui a pontuação: 7, 9, 10. A última fez 14 pontos na Vila Belmiro. Tá? Então, realmente, ele não podia ficar de fora. Ele está valendo 20,91 e o mínimo para ele valorizar é 10,48, tá certo? Então, ele está no nosso time com toda certeza e mais, ele será o nosso capitão. Vamos lá, então, passar para o nosso comandante para a gente finalizar. Ah, não, peraí, faltou o banco, faltou reserva, desculpa. O nosso reserva aqui. Nosso reserva a gente está colocando aqui o Yuri Alberto. Tá, galera? Então vamos lá, vamos passar para o comandante agora. Você vai. Bota as médias aí, Barbudinho. Então, as médias aqui, como dá para ver, o que está cedendo mais para os treinadores nos últimos 3 jogos, lembrando que essa é sempre a nossa métrica, 9,73 é o Vasco, tá certo? O segundo é o Santos. Não, é o Corinthians. Engraçado, Santos e Corinthians. O Corinthians também está cedendo muito, 8,85. Tá bom? O terceiro será o Santos, com 8,57. E o terceiro será o Coritiba. Tá bom, galera? Quarto, né? Quarto, desculpa. Mas se vocês levarem em consideração também o que é importante aqui, a pontuação média, né, do que eles têm feito nos últimos jogos, o que fica na frente, disparado, é o Botafogo. Tá? Então, o Botafogo está com 9,07. O São Paulo também seria uma boa, tá vendo aqui, 8,27. Só que com essa situação toda de reservas, a gente fica meio na incógnita. Tem também aqui o Atlético Paranaense, tá? Que aparece com 7,56. Então, aqui nesse quesito, eu acho que conta muito também aquilo que eles têm conquistado. Então, por isso, e por causa do nosso time, né, da forma como está, a gente vai colocar aqui, ó, nosso comandante será o Bruno Lage, o Portuga Bruno Lage, ex-treinador do Benfica, tá certo? Só para ter uma consideração aqui. Ele só começou agora, né? Quem estava era o Caçapa, e por enquanto ainda não fez uma mitada aqui na 15ª, mas essa rodada tem tudo para ser a mitada dele, tá certo? Então a gente está fechando aqui o time, tá certo, galera? E a seleção dos crias do Cartola para a rodada está montado. Narra o time rapidamente aí, Gajo.
Não, eu ia Pra falar para você gente... falar. Fala você, Não, pode falar não, você. pode narrar. Narra o time Quer que aí, fale? Tá, então vamos lá. rapidamente. O goleiro, Lucas Perry, Botafogo. Os laterais, de Plácido, Botafogo, Marlon, Cruzeiro. Os zagueiros, Vitor Cuesta, Botafogo e Mercado Internacional. Os meias, Arias, Fluminense, Eduardo, Botafogo e Vitor Bueno, Atlético Paranaense. Vitor Roque, atacante, Cano, atacante, Fluminense, Tiquinho Soares, Botafogo, atacante também. E capitão. E nosso comandante, treinador, Bruno Lage, Botafogo. O nosso banco, lembrando que dessa vez a gente não está fazendo o hack, porque não tem essa possibilidade, tá bom? O Bento realmente será o nosso reserva, do Atlético Paranaense, goleiro. Marçal, lateral do Botafogo. Felipe Sampaio, zagueiro do Botafogo. Vila Sante, meia do Grêmio. E Yuri Alberto, atacante do Corinthians. Então, esse é a seleção dos crias do Cartola. Lembrando que qualquer alteração a gente irá colocar no Instagram no sábado. Valeu, galera. É isso aí. Então se despede aí, Barbudinho. Então, não se esqueçam de dar aquele like no vídeo, se vocês gostaram das informações. Quem não se inscreveu, por favor, se inscrevam, compartilhem com os amigos aí. E nos sigam também lá no Instagram, Crias do Cartola 2023. Antes de me despedir aí, eu gostaria de deixar um abraço para o nosso seguidor assíduo, o Rayan. Ele é o padeiro aqui da área. Todos os dias ele vem aqui entregar o pão para gente. E ele me cobrou um abraço. Tá dado o abraço, Rayan. Vamos ver se na rodada passada ele copiou o nosso time inteiro, porque ele apostou comigo uns pães. Então ele copiou o nosso time, só que a gente mudou. Isso que a gente mudou, a gente ganhou. Ganhei dele mais uma vez. Rayan, um abraço, tá? Continua seguindo a gente aí e continua imitando nas suas ligas. Beleza, meu amigo? A gente se despede aí, deixando um abraço, um beijo no coração, que vocês consigam, com essas dicas, imitarem aí nas vossas ligas e a gente continuar esse trabalho que é feito com muito carinho e amor. Beijo. Então, se despeça, um grande abraço aí ao nosso amigo Rayan e agradecer a ele por estar aí conosco e ajudar aí em tudo que é possível, tá certo? Agradecer a todos, depois que vão ver aí o vídeo. A gente pede para os amigos que realmente se inscrevam, que não for inscrito, compartilhem para outros amigos aí. A gente está começando aqui um trabalho, a gente ainda está vendo a melhor forma de fazer isso aqui, a gente está cada vez melhorando, tá? Aqui a nossa forma de passar as informações e dar muitas informações para vocês realmente terem métricas para decidirem o que será melhor. Lembrando que não é para vocês copiarem o nosso time, mas vocês têm boas possibilidades de acordo com aquilo que a gente passa, tá certo? Então, desejar muito boa sorte a todos aí nas ligas que participam. Lembrando que é liga mensal, né? Vai acabar agora, que a gente faz liga mensal. Então, prestar atenção aí se precisa de fazer alguma diferenciação ou então deixar realmente o mais do mesmo para a rodada. Cara, e desejar um excelente cartola para todos, né, nesse fim de semana e que todos conquistem os seus objetivos para a rodada, tá certo? Sendo assim, a gente se despede. Nós somos os Crias do Cartola. Crias do Cartola. Abraço e fui. Valeu, galera!